Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Saúde, Espiritualidade, Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós estamos numa série de programas em que estudamos casos relatados pela literatura espírita para que nós possamos entender o nosso processo de adoecimento. Nós já relatamos 5 casos trazidos na literatura espírita e hoje nós conversaremos sobre um caso que está descrito no livro Missionários da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito de André Luiz. Se vocês procurarem lá no capítulo 12 do livro Missionários da Luz, vocês encontrarão alguns casos que são relatados, lembrando que nessa obra Missionários da Luz, André Luiz ele está acompanhando o processo de reencarnação de alguns espíritos, especialmente de um chamado Sigismundo, que em oportunidade futura nós discutiremos melhor esse caso. E nesse processo reencarnatório, como nos ensina a doutrina espírita, nós sabemos que é feito todo um planejamento. Isso Kardec, nas obras da codificação, já nos trouxe essa informação de uma maneira muito clara, que todo o processo reencarnatório ele é precedido de um planejamento, mediante as necessidades que cada um de nós tem e precisa desenvolver na sua existência seguinte. Esse planejamento ele envolve desde daquilo que nós precisamos resgatar, no sentido dos débitos passados, das atitudes equivocadas que nós cometemos no passado perante as leis divinas, então as pessoas às quais nós prejudicamos ou por nos ter prejudicado a si próprios, tudo aquilo que a gente fez de inadequado no passado, nós de alguma maneira teremos que resgatar em existências futuras. Então esse é um dos fatores que vai auxiliar na elaboração desse planejamento. Além disso, nós também temos na elaboração desse planejamento outras tarefas, compromissos que muitas vezes nós assumimos, mas que não são obrigatórios, mas que se nós conseguimos cumprir, nos trará um benefício, uma evolução espiritual muito grande, adequada para nós e que nos propiciará uma condição futura muito boa, de bastante equilíbrio, de bastante harmonia, de muita paz interior. Então isso envolve o nosso planejamento reencarnatório. Nos casos todos que nós relatamos até esse momento, nesses 5 casos, então foi o caso da Viviane, que era a moça que tinha o quadro de epilepsia, no caso do Argos, que foi quem teve a tuberculose pulmonar, no caso da Angélica, que teve um quadro psiquiátrico bastante importante, no caso da Julieta, que trazia consigo lá os seus dramas, os seus conflitos, embora não fosse algo necessário, o seu processo de adoecimento tinha muito a ver com a sua existência presente, com a sua vida mental presente. E vimos também o caso da Lisandra, que era decorrente de um processo obsessivo. Mas às vezes no processo de planejamento reencarnatório, nós podemos solicitar alguma forma de adoecimento, embora nós não tenhamos a necessidade de passar por aquele adoecimento. Então a gente pode pedir para reencarnar e em determinado momento da vida manifestar certa doença, certo processo de adoecimento, para que aquilo possa nos auxiliar diante das nossas necessidades reencarnatórias. Mas o processo de adoecimento em si pode não ser uma
um resgate. Então ele não se caracteriza como uma expiação. E aí, nesse caso, ele vai se caracterizar como uma prova, ou seja, ele foi uma escolha daquele espírito que está reencarnando. Neste capítulo 12 do livro Missionários da Luz, o André Luiz, ele traz o caso de uma moça que se apresenta ali no serviço, que está organizando todo esse planejamento reencarnatório lá no mundo espiritual. E ali, essa moça, ela vem interrogar o Manassés, que é um dos trabalhadores desse centro, ao qual o André Luiz estava acompanhando. Então, o André Luiz estava lá nesse centro que trabalhava no processo reencarnatório e estava acompanhando o Manassés no trabalho que ele realizava ali. E essa moça, então, ele não identifica aqui o nome da moça, mas ela procura o Manassés e o Manassés pergunta para ela assim: você está contente com o seu planejamento reencarnatório? Então o planejamento reencarnatório dessa moça já tinha sido feito. E ele pergunta para ela: você ficou contente, né? Você acha que está adequado esse seu planejamento reencarnatório? E a moça, ela na verdade fala: olha, eu vim aqui porque eu gostaria de mudar o meu planejamento reencarnatório. E aí o Manassés, então, ele descreve, né, o André Luiz fala para nós aqui que no mundo espiritual são elaborados mapas reencarnatórios. Então é feito um mapa de como que será o corpo físico de cada um de nós durante a nossa existência terrena. Então como que vai ser aquele corpo? O que ele vai apresentar? Quais são as suas características? Então isso tudo é planejado no mundo espiritual, para que quando a gente reencarne aqui, isso tudo possa acontecer de uma maneira mais controlada, vamos dizer assim. Então quando o Manassés abre lá um mapa reencarnatório dessa moça, é observado que o seu corpo físico era um corpo perfeito, não havia problema algum, ou seja, ela não ia ter doenças, não teriam doenças significativas ali para aquela reencarnação dela, ou seja, que ela não tinha essa necessidade naquele momento. Mas a moça, ela estava bastante apreensiva. Por quê? Porque ela estava preocupada que aquela forma física que ela teria traria, ou seja, seria uma forma física em que ela seria uma pessoa muito bonita. Ela seria uma pessoa que traria consigo uma beleza muito grande, como ela coloca aqui, né, seria uma perfeição de um organismo de mulher. E ela entendia que essa condição poderia trazer para ela um problema muito grande. Mediante aquilo que ela precisava, mediante as tarefas que ela se propôs a desempenhar na vida, a beleza física poderia tirá-la do caminho, poderia desviá-la do caminho, e ela não cumprir aquilo que ela estava se comprometendo na espiritualidade. Então ela pede ao Manassés que ela pudesse ter algum problema de saúde, e especificamente ela pede para ter um problema que envolva a sua tireoide e as suas paratireoides. Lembrando que a tireoide é uma glândula que fica aqui na região do nosso pescoço, e as paratireoides são 4 pequenas glândulazinhas que ficam atrás da tireoide, por isso que recebem esse nome de paratireoides. As alterações de tireoide, principalmente se elas forem congênitas, né, ou quando elas surgem, né, nos primeiros anos de vida, elas podem levar um indivíduo, principalmente o hipotireoidismo, que é uma função reduzida da glândula tireoide, elas podem levar a uma série de alterações, inclusive na forma do indivíduo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E muitas vezes a pessoa pode portar aparência física, vamos dizer assim, secundária a essas alterações. Então ela não consegue desenvolver um corpo de uma maneira adequada. Ela pode ter um corpo hipodesenvolvido, ou um corpo, né, que vai trazer consigo mudanças significativas da sua aparência física. Então é interessante porque ela faz essa solicitação, desejando que aquele problema que ela teria da tireoide, da paratireoide,
traria então uma condição física que seria mais adequada para que ela pudesse cumprir com as suas tarefas. E o Manassés, né, conversando isso com ela, né, ele fala, realmente, né, a beleza física, ela é uma prova muito difícil para um espírito cumprir, para um espírito realizar. E isso realmente é um fato, né? O próprio Chico Xavier dizia, né, que as duas piores provas que a gente tem, os dois piores testes que nós temos para cumprir na nossa existência é a beleza e a riqueza. Por quê? Porque elas são tentadoras, né? São duas condições que tendem a nos mobilizar muito em relação ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho, e muitas vezes nos desviam completamente dos caminhos dos quais a gente precisa cumprir na nossa vida. Então não é fácil, né? É muito mais fácil a gente nascer numa condição social mais difícil, embora possa parecer estranho, né? Puxa vida, mas a pessoa que nasce numa condição de pobreza, por exemplo, grande, vai ser mais fácil para ela. É mais fácil em termos de erro. Ela erra muito menos, ela falha muito menos vivendo numa situação de maior penúria do que numa situação em que ela é muito abastada, ela tem muito recurso diante dela. As chances de falha são maiores quando a gente tem muito recurso. A mesma coisa com a beleza. Se nós, vamos dizer assim, temos uma aparência física menos favorecida, né, mediante os padrões de beleza que são considerados, as pessoas tendem a se envolver menos, né, a se perder menos, vamos dizer assim, nas questões principalmente que envolvem a sexualidade do indivíduo, né, a sua expressão sexual, sua manifestação sexual, que faz com que muitas pessoas se percam dentro dos seus propósitos existenciais. E aqui esse era o caso. Então ela pedia isso, né? Ela mesmo diz essa frase, né? Prefiro a fealdade, ou seja, corpórea, ou seja, eu prefiro ter um corpo mais feio, um corpo que não tenha uma beleza muito importante. E ela diz, né? Não estou interessada num corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Ou seja, ela traz fortemente essa questão. Então, trouxe esse caso aqui para vocês, para que a gente possa entender que nem sempre um processo de adoecimento ele é um resgate de alguma coisa, ele é uma atitude errada do passado, mas ele pode ser uma escolha que nós fazemos para nos auxiliar, para que a gente possa poder cumprir com a nossa tarefa. E falando nisso, eu gosto sempre de retratar a situação que acontecia com o próprio Chico Xavier. O Chico, quem teve a oportunidade de conhecê-lo, ou mesmo quem for estudar sobre a sua vida, a sua biografia, vai perceber claramente que ele é um espírito completamente, que nós chamamos de outlier, né? Ele é fora, vamos dizer assim, do nosso padrão comum de pessoa. É uma pessoa que expressava, né, e ainda expressa no mundo espiritual, né, uma condição moral, uma envergadura moral muito destacada. Então, uma pessoa de uma consciência existencial, né, de uma consciência de si mesmo, do próximo, de uma consciência de Deus, muito além de nós, das pessoas comuns, vamos assim dizer, né, do nosso padrão planetário que nós temos aqui, né, no planeta Terra. Então, isso chama bastante atenção. Então, certamente Chico tinha essa condição. E nós estamos falando aqui, né, sempre, né, nos nossos programas, que o nosso processo de adoecimento, ele tem muito a ver com a nossa vida mental. Então, se a nossa vida mental não está adequada, ele tem a ver com os resgates que a gente precisa fazer do passado, por conta dessas necessidades que a gente tem. E aí a gente pensa numa pessoa como o Chico. A gente fala, poxa, o Chico com essa condição moral não era para portar doença nenhuma, porque vida mental do Chico, sem dúvida, era uma condição, né, uma vida mental muito elevada, né, um pensamento muito elevado, né, o tempo todo, e isso com certeza era uma marca dele. Então não seria decorrente
de uma carga mental negativa que ele traria qualquer problema de adoecimento. Pensar que Chico estaria resgatando alguma coisa, para ele ter essa envergadura moral que ele tem hoje, que nós o conhecemos nesta última existência, com certeza ele é um espírito que já vem de um processo de evolução há bastante tempo. Não é uma pessoa que nesta existência se tornou isso, mas que com certeza já trouxe consigo uma bagagem moral muito grande. Então é difícil a gente pensar que Chico estivesse resgatando alguma coisa, mas Chico poderia sim adoecer como uma prova, como uma escolha. E aí, para quem quiser conhecer melhor sobre isso, eu recomendo uma obra escrita pela doutora Marlene Nobre, uma obra intitulada Lições de Sabedoria. Nessa obra, ela conta a convivência com o Chico, que ela e que seu irmão Paulo Rossi Severino tiveram muito com o Chico, e que é retratada nesse livro, então, muitas passagens, muitos momentos com o Chico. E um desses momentos que eu gostaria de destacar, que está inclusive no primeiro capítulo dessa obra, é quando o Chico é interrogado por ela a respeito da sua saúde. O Chico era uma pessoa que teve vários problemas de saúde ao longo da sua vida, uma pessoa que trouxe muitos adoecimentos. E isso é um pouco angustiante pensando na condição espiritual que ele apresentava. E aí, naquele momento que ele é questionado sobre a sua saúde, o Chico trazia um problema grave de saúde, que é a angina. A angina é secundária à obstrução que nós temos nas nossas artérias do coração e que pode desencadear um infarto se ela não for adequadamente tratada, né? A angina é a dor no peito que pode vir, né, de maneira crônica, então de vez em quando aperta aquela dor no peito, a pessoa tem que parar, ela tem que descansar um pouco para que aquela dor não continue. Então isso é algo, e se não tratado, isso pode agravar e pode até levar a um infarto. Então quando o Chico ele é questionado sobre isso, ele traz uma resposta muito interessante, porque ele olha, né, ele responde que ele olha a angina como se fosse uma companheira dele, alguém que ele precisa conhecer, que ele precisa estudar, e que faz parte, né, da sua vida para que ele possa manter-se dentro dos seus princípios, dentro das suas tarefas, para que ele possa manter o seu pensamento reto. Então ele percebia que a angina piorava, a angina atacava, quando ele se desviava mentalmente das suas ações. Então quando os seus pensamentos podiam ser mais inferiores, né, ou o seu comportamento não estava adequado, aperta a angina. Então ela era uma forma de avisá-lo: olha, você precisa melhorar, você tem que modificar o seu caminho. Então isso é algo muito interessante e que vale a nossa reflexão. Nós temos que entender que muitas vezes o nosso processo de adoecimento é uma ferramenta que nós temos para nos conduzir a uma condição melhor, para nos auxiliar, para que a gente consiga cumprir as nossas tarefas na nossa existência. Fica aqui para a nossa reflexão, que tenhamos todos uma ótima semana, que Jesus nos abençoe.